Pois bem, galera, é um prazerzaço estar ao lado de vocês para tratarmos, a partir de agora, da lei penal no espaço. Lembrem, nós tratamos em blocos anteriores sobre a lei penal no tempo. Agora, portanto, lei penal no espaço. E quando nós pensamos em lei penal no espaço, dois são os conceitos que submergem a nossa cabeça: a territorialidade da lei penal e a extraterritorialidade da lei penal. A territorialidade está prevista no artigo 5º do Código Penal, ao passo que a extraterritorialidade no artigo 7º. A territorialidade dispõe sobre a aplicação da lei penal brasileira como regra aos crimes cometidos no território brasileiro. Acácio, a territorialidade é muito fácil, Acácio. Sim, mas obviamente existem algumas peculiaridades às quais nós devemos atentar. Primeiro, quando nós olhamos para o artigo 5º, nós percebemos que há a aplicação da lei penal brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Eu faço aqui uma remissão ao artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, que dispõe sobre o Tribunal Penal Internacional. O Brasil é signatário do Tratado Internacional que cria o Tribunal Penal Internacional. E no artigo 5º, também artigo 5º do Estatuto de Roma, que é o Código Penal Internacional, há a indicação de 4 crimes que serão da competência do Tribunal Penal Internacional, que são os crimes de guerra, os crimes de agressão, os crimes contra a humanidade e o genocídio. E o Brasil, já disse há pouco, aderiu à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, e o Tribunal Penal Internacional tem o que nós chamamos de jurisdição internacional. Por exemplo, tendo sido cometido um genocídio no território brasileiro, o Brasil pode abrir mão desta pessoa para que ela seja julgada perante o Tribunal Penal Internacional, pelo fato de sermos signatários e pelo fato dele ter jurisdição universal. E aí vocês, astutos como só vocês, perguntam: Acácio, mas não há no artigo 5º aquela determinação que o brasileiro nato não será extraditado? Sim, há essa determinação que o brasileiro nato não será extraditado. Mas o Tribunal Penal Internacional, galera, não é outro país, portanto não há uma extradição do brasileiro ao Tribunal Penal Internacional. O que há é uma entrega à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Por isso que há quem defenda, inclusive, que é uma exceção, que há uma exceção à não extradição por ser uma entrega e não uma extradição. Em segundo lugar, quando nós olhamos para o parágrafo 1º do artigo 5º, que diz: para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou no alto mar. Primeiro, duas hipóteses aqui: embarcação ou aeronave brasileira pública, independentemente de onde esteja, está sobrevoando a Patagônia, tantofas, é brasileira pública, o crime cometido a bordo é da jurisdição brasileira. E a segunda parte, a parte final do artigo 5º, parágrafo 1º, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras privadas que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então, tá no espaço aéreo brasileiro, no espaço territorial marítimo brasileiro, há aplicação
da Lei Penal Brasileira. E o parágrafo 2º do artigo 5º. É também aplicável à lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, ou no espaço marítimo brasileiro. Então é privada e é estrangeira, aliás, mas está no espaço aéreo ou marítimo brasileiro, nós aplicaremos a lei penal brasileira. Até porque é uma questão de imunidade, e eu não diria nem imunidade, mas imunidade processual, imunidade procedimental, quando for estrangeira de natureza pública, mesmo que esteja aqui. Tranquilo, senhores? Então, territorialidade, aplicação da lei penal brasileira aos crimes cometidos no Brasil, aquela exceçãozinha do Tribunal Penal Internacional que cairá na sua prova, será a questão 33 da sua prova, e também artigo 5º, parágrafo 1º e 2º, que tem 3 regrinhas. Aeronave ou embarcação brasileira pública, independentemente de onde esteja, lei penal brasileira. Aeronave ou embarcação brasileira privada no território brasileiro, lei penal brasileira. E, por fim, aeronave privada estrangeira no território brasileiro, lei penal brasileira. Tranquilo até aqui? Todos lépidos, serelepes e pimpões? Por quê? Porque agora nós vamos para a parte difícil. Nós vamos para o artigo 7º, que dispõe da extraterritorialidade. Acácio, o que é a extraterritorialidade? E eu digo a vocês, é a possibilidade excepcional de nós aplicarmos a lei penal brasileira a crimes que não tenham sido cometidos no Brasil. Vejam, e quando nós olhamos para o artigo 7º, para os parágrafos 1º e 2º do artigo 7º, nós entendemos que há 2 modalidades iniciais de extraterritorialidade. A extraterritorialidade condicionada e a extraterritorialidade incondicionada. A extraterritorialidade condicionada ocorre onde há o necessário perfazimento, o necessário preenchimento, a necessária presença de determinadas condições prévias. E há a extraterritorialidade quando? Artigo 7º, inciso 1, parágrafo 1º. Artigo 7º, inciso 2, repito, condicionada. Artigo 7º, inciso 2, parágrafos 2º e 3º. Artigo 7º, inciso 2, parágrafo 2º e 3º. E eu vou pedir para a galera da produção colocar aqui nesse momento um slidezinho. Está vendo o slidezinho na tela com o artigo 7º inteiro? E você está lembrando que condicionada, inciso 2, parágrafo 2º e parágrafo 3º. E a extraterritorialidade incondicionada. Como o próprio nome nos diz, há a extraterritorialidade incondicionada independentemente do perfazimento, independentemente do preenchimento, independentemente da presença de qualquer condição. E Acácio, quando há a extraterritorialidade incondicionada? Quando nós temos o artigo 7º, inciso 1, parágrafo 1º. Está na tela aí para vocês. Artigo 7º, inciso 1, parágrafo 1º. Vejam que na determinação legal, o legislador não exige o preenchimento de qualquer condição prévia. E quando nós olhamos para a extraterritorialidade incondicionada, que é a mais importante, acho importante que vocês saibam que na sua prova muito provavelmente cairá exame de ordem cobra, e também aqueles amiguinhos e amiguinhas que nos assistem
que tem como objetivo concursos na área federal, normalmente cai a extraterritorialidade incondicionada. E a fim de facilitar a vida de vocês, eu vou dividir as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada de acordo com os princípios regentes, porque aí vocês já lembram as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada de acordo com o princípio que determina a sua existência. Primeiro, princípios orientadores da extraterritorialidade incondicionada. O primeiro princípio é o princípio da competência real, proteção ou defesa. Competência real, proteção ou defesa. Artigo 7º, inciso 1, alíneas A, B e C. Artigo 7º, inciso 1, alíneas A, B e C. Quando há o princípio da competência real, da proteção ou defesa, Cássio, veja o que diz o artigo 7º, inciso 1, alíneas A, B e C. Quando há o cometimento de um crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República, independentemente de onde aconteça, todos vocês sabem que o presidente da República ou a presidente da República é a representação máxima de um país. Diante disso, nós temos que preservar a vida e a liberdade dessa pessoa. Sofreu um atentado na Bósnia-Herzegovina. Ferre-se. Nós aplicaremos a lei penal brasileira. Em segundo lugar, os crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Aqui eu vou dar um exemplo bastante ilustrativo dessa aplicação. Petrobras, a questão de Pasadena quando aconteceu, por mais que tenha acontecido lá fora, é uma sociedade de economia mista brasileira. Houve a possibilidade da aplicação da lei penal brasileira. Em terceiro lugar, crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. É óbvio que o funcionário brasileiro está representando o Brasil lá fora, comete um crime contra a administração pública brasileira, ninguém mais interessado que a administração pública brasileira na responsabilização desta pessoa. O segundo princípio que nós temos é o princípio da justiça universal ou cosmopolita. Justiça universal ou cosmopolita. Isso vai lembrar para alguns um drink, inclusive Cosmopolitan, e quem estiver assistindo, dependendo do horário, já pode tomar até uma cervejinha aí, se deu vontade, se não estiver estudando. O princípio da justiça universal ou cosmopolita está consagrado pelo artigo 7º, inciso 1, a linha D, de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Eu disse lá atrás, galera, da questão do Tribunal Penal Internacional. Agora, se o agente do genocídio for brasileiro ou estiver domiciliado no Brasil e o TPI der de ombros a essa possibilidade, a gente pode julgar essa pessoa e aplicar a lei penal brasileira em relação a ele. Tranquilo, galera? São estes, portanto, os aspectos relacionados à extraterritorialidade incondicionada. Extraterritorialidade incondicionada. Repito, artigos 5º e artigo 7º, artigo 5º, parágrafo 1º e 2º, aquelas três hipóteses às quais fiz menção, e extraterritorialidade incondicionada, artigo 7º, inciso 1, parágrafo 1º, e as alíneas A, B, C e D foram fracionadas em dois princípios para que vocês conheçam estes dois princípios inerentes à extraterritorialidade. Tranquilo? Na minha opinião, um dos temas mais difíceis do direito penal parte geral. Primeiro porque é pouco usado, no dia a dia as pessoas não se deparam com isso. Em segundo lugar, porque há pouca doutrina e pouca jurisprudência. E em terceiro lugar, porque os examinadores imbuídos de um propósito maligno adoram este tema. Foi um prazerzaço estar ao lado de vocês. Nos encontraremos
nos próximos blocos. Valeu, abraços, tchau!